Reforma dos leitos hospitalares, que tiveram aí a ajuda de empresários, continuam sem a utilização, apesar do número cada vez mais alto de vítimas da Covid no estado. Dia 1º de junho, grupo de empresários de Rondônia se coloca à disposição do estado para reformar leitos do Sero. Tudo isso para ajudar no combate à pandemia no estado. No mesmo dia, são registradas mais de 5.100 pessoas infectadas com o vírus, 159 mortes e o número de internações ultrapassa os 330. Estamos no limite. Os dias passam, os leitos são entregues pelos empresários e nada de serem utilizados. Em carta aberta à população, os empresários se mostram insatisfeitos com o descaso das autoridades. O empresário está triste, né? Que o empresário vê seu negócio aí, muitas vezes familiar sendo destruído nesse momento, não por falta de apoio dele de querer continuar, e sim por ser proibido. Né? No mesmo dia, o apresentador Everton Leone comenta toda a situação, principalmente a demora e os prazos que não estão sendo cumpridos, enquanto muitos pacientes estão necessitando de vagas nos hospitais. O que precisa para a gente ver se sair dessa situação difícil que hoje ainda nos encontramos é leitos. O Hospital Regina Passos, que já era para ser entregue, não foi até agora. Está em obras. Quer dizer, os prazos não estão sendo cumpridos. Ou seja, aqueles que sustentam a máquina estão fazendo o seu papel. E aí não tem a contrapartida devida. A população também, em alguns momentos, não está ajudando. Muita gente nas ruas ainda, de forma desnecessária. 15 dias depois, 12 leitos de UTI do Regina Passos são entregues. Mas os leitos do Sero, que já estavam prontos, continuam do mesmo jeito, abandonados, sem nenhuma utilização. Fato este que é denunciado pelo deputado federal Léo Moraes. A gente recebeu várias denúncias, dentre elas diz que aqui está pronto, está mesmo climatizado, praticamente tudo pronto, tem remédio, tem equipe e não consegue atender a população. Sala de arquivo, olha só, vem cá. Richard, isso daqui são os EPIs, Richard? São EPIs e os insumos hospitalares que já pra gente poder... Luvas, olha aqui, gente, o quão grave é a situação. Luvas, os EPIs, equipamentos, gases, tudo no almoxarifado, eu acho que esperando se deteriorar e se estragar a ponto de não ter mais utilização. Enquanto isso, quantas e quantas vezes nós fomos lá no HB e não tinha EPI para atender os profissionais da saúde. E aqui, sobrando e não colocam ninguém aqui dentro. Durante coletiva, o secretário Fernando Máximo disse que os leitos do Sero, que eram para ser leitos clínicos, vão ser transformados em leitos de UTI. E para que possam funcionar, faltam ainda a instalação de alguns equipamentos e a contratação de funcionários. O Sero foi feito a priori para leito clínico. Quando nós observamos que mudou, que estava precisando muito mais de leitos de UTI, os próprios empresários ajudaram a fazer lá a rede de gases preparada para leito de UTI e hoje essa rede de gases já está apta a ser utilizada. Dependemos agora, primeiro, de um gerador de energia que será colocado nos próximos dias, dependemos de alguns pequenos reparos para terminar internamente a estruturação, dependemos de profissionais médicos. Sem gerador não funciona, sem profissionais médicos não funciona. Dependemos de bombas infusoras e dependemos de monitores multiparamétricos. Respiradores nós temos quase todos e o Ministério Público do Trabalho doou mais alguns que vão chegar no dia 1º de julho. Provavelmente com esses que vão chegar a gente consegue montar ventiladores e monitores para quase todos os leitos, não para todos também, não tem monitores suficientes, até porque nós compramos também. Em relação ao vídeo divulgado pelo deputado federal Léo Moraes, o deputado Jair Montes esteve lá, fez um vídeo também, sempre às claras, não temos nada, absolutamente nada para esconder. Agora, algumas pessoas sensacionalistas, infelizmente, ajudam um pouco, mas querem se mostrar muito. Essa é a realidade, infelizmente. O Tribunal de Contas do Estado está acompanhando toda esta novela envolvendo o Sero de perto. Mas é preciso que haja uma maior velocidade para resolver este problema. Isso porque quem necessita de uma vaga na UTI
não tem mais como esperar. A unidade de saúde foi adaptada para o atendimento ao público, em especial aos pacientes de Covid-19. Foram instalados leitos clínicos, foram instalados a rede de distribuição de gases e outros equipamentos. No entanto, aquela unidade não havia entrado em funcionamento devido à ausência de profissionais de saúde na quantidade necessária. A CESAL se comprometeu, assim que ultimar a contratação dos médicos, iniciar o atendimento à população. Olha, esse vídeo produzido pelo deputado Léo Moraes, ele caiu como uma bomba na noite de ontem. Viralizou. E depois que isso foi para emissoras de televisão, então, porque a velocidade da televisão é muito rápida, é impressionante. Aquilo que às vezes a internet, a pessoa vai compartilhando, né? E até atingir um determinado número de pessoas, depois de chegar nos nichos apenas. A televisão, ela faz simultaneamente. Agora, por exemplo, eu estou falando para milhares de pessoas em Cerejeiras, em Vilhena, em Cacoal, em Nova Brasilândia, em Rolim de Moura, e para Porto Velho inteira, e Ariquemes, enfim. Não tem jeito, a velocidade é grande. Mas mesmo assim, quer dizer, com o vídeo saindo ontem à noite e depois, hoje, as emissoras de televisão repercutirem esse vídeo, então foi uma bomba de alguns megatons. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Eu não vou nem discutir a forma com que o deputado agiu, porque cada um age do seu jeito e assume as consequências das suas ações. O deputado está no seu papel, está no seu direito. Acho que até na sua obrigação de fazer as fiscalizações necessárias, de procurar as unidades de saúde do Estado, do município e buscar as informações necessárias para poder, quem sabe, ajudar, atender as demandas necessárias da população, porque tudo isso existe em razão da população, de quem paga os seus impostos e que, lamentavelmente, não tem o retorno devido à altura daquilo que contribuiu. Lamentavelmente, contribuiu, inclusive, compulsoriamente, de forma impositiva. Ou você paga, ou você paga. Não tem muita opção, não. Enfim. Então, eu sou daqueles que não faço nenhum reparo à ação do deputado Léo Moraes. Então, qual é a conclusão? Eu não sou especialista no assunto. Não vou me arvorar aqui a dar uma sentença definitiva de tudo isso. O que eu tenho feito, e não é de hoje, não é de ontem, é de 30 dias para cá, é cobrando a utilização do Sero. Mas faltava bomba de oxigênio. Isso não é um problema meu. Mas faltava bomba de infusão. Isso também não é problema meu. O que eu tenho que cobrar é o funcionamento. Como vai funcionar? O que precisa para funcionar? Isso é uma atribuição, no caso do governo do Estado. Se fosse da Prefeitura, seria da Prefeitura. Agora, o que a gente pede, o que a gente clama, o que a gente suplica, o que a gente até exige algumas vezes, é que a população seja atendida na medida da sua real necessidade. E eu fui ouvir hoje o secretário Fernando Máximo. Aliás, conversei hoje com o deputado Léo Moraes, conversei com ele hoje, e conversei também com o secretário Fernando Máximo. Falei com os dois protagonistas dessa história, até para poder entender o que está acontecendo. E como eu disse, não faço nenhum reparo. O deputado está cumprindo. Mas o jeito que ele fez... Isso é um outro problema. O importante é que ele trouxe à luz uma questão que ele achava que tinha que trazer à luz. E talvez agora algumas questões possam ser até aceleradas ali.
Até porque, como eu disse, eu tenho que ser coerente. Eu perguntei 300 vezes aqui, vocês que me acompanham todos os dias, por que o Cero ainda não foi inaugurado? Porque já, dentro daquilo que estava sob a responsabilidade do Grupo Pensar Rondônia, dos empresários, havia sido cumprido em poucos dias, com a máxima celeridade e com alguns investimentos. O que me disse o secretário Fernando Máximo, agora vamos para o outro lado. Ele disse que quando o Estado programou a utilização do Cero para leitos clínicos, era uma outra realidade. Com o passar do tempo, e também com a morosidade que a gente sabe que às vezes funciona, ou que quase sempre funciona no serviço público, o quadro mudou. E é por isso que eu disse, inclusive, que lá a JBS está dando aquele hospital de campanha lá, com leitos clínicos. Não é aquilo que nós precisamos hoje, precisamos de UTI. Então, quando o secretário viu que não era mais o caso de se colocar leitos clínicos ali no Cero, e sim leitos de UTI, ele mudou a sua estratégia, pediu ajuda do Grupo Pensar Rondônia para instalação de ar-condicionados, de sistema de oxigênio, tubulação para oxigênio, porque precisa ser feito isso, e não dá para fazer com aquelas chamadas balas de oxigênio. Aquilo ali é algo terrível, não se justifica. E ele correu atrás, está correndo atrás dessas soluções. Agora, segundo ele disse até na coletiva de hoje, faltam bombas de infusão, e faltam no Brasil inteiro, nós sabemos disso. Ventiladores, segundo o secretário, existem para serem colocados lá, mas não serão colocados lá agora, porque está tudo parado, vai ser colocado quando for abrir. Precisa instalar um gerador de energia, porque sem gerador de energia não vai funcionar também. E faltam médicos. Bem, aí ele analisou, vou para o Regina Passes ou vou para o Cero? O Regina Passes tem usina de oxigênio, tem raio-x que o Cero não tem gerador de energia que o Cero não tem. Enfim, estou repetindo aqui, dando voz à outra parte. Jornalisticamente é meu dever, é minha obrigação. Se tudo isso pudesse ser superado já para trás, eu não sei. Porque eu não, como eu disse, não sou especialista. Agora, que eu gostaria que já estivesse funcionando, eu gostaria que já estivesse funcionando. Porque nós estamos enrolados nessa situação aí da pandemia desde fevereiro. O governo já começou a tomar providências, isso é sempre dito pelo governador e pelo Fernando Máximo, desde fevereiro. Março, abril, maio, junho, 4 meses já se passaram. Espero que esse Cero logo seja concluído, porque nós vamos precisar de mais UTIs. Nós vamos pular de 12 UTIs que tem hoje no Regina Passes para 20 UTIs, e aí acabou. Então precisamos urgentemente UTIs lá no Cero. Urgentemente. E o Estado precisa concentrar todas as suas forças para isso, nessa direção, porque nós estamos ainda no pico da pandemia, não começou a descer ainda, pelo contrário, continua. Eu não vou dizer que esteja subindo, pelos números que nós estamos apresentando aqui, estão até estáveis, os números de Porto Velho, de mortes, não de casos, porque quanto mais você fizer teste, mais vai aparecer casos. Aliás, conversei com ontem, uma informação de um cidadão, de um profissional da área médica, que está fazendo os testes aí para o governo, que já está chegando a 50% o número de testagens positivas. Já está chegando nisso. Mas é o ciclo do vírus. Não tem nada que a gente não saiba e não soubesse. O próprio ex-deputado e médico Osmar Terra tem dito isso o tempo todo. Nós temos, inclusive,
um depoimento do Dr. Walter Coelho. Eu não sei se deu para separar esse depoimento hoje, mas o depoimento dele, que ele deu uma entrevista que ele deu, uma entrevista que o Dr. Walter Coelho deu para o Câmera Mais, já tem mais de 100 mil visualizações, isso correu o Brasil. O que ele disse, médico Walter Coelho? Que com lockdown ou sem lockdown, vai morrer o mesmo número de pessoas. Lamentavelmente. O ciclo do vírus, ele vai ter que ser cumprido. Ou mais rapidamente, ou mais lentamente, mas vai ser cumprido. É uma pena que seja assim. Que o Cero logo se transforme nas UTIs tão necessárias.